E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Pranks. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse busto da Ari KDA com um twist a mais. Ao invés dos cristais no ombro, a gente colocou os cristais no busto. Esse vídeo aqui vai entrar na categoria de intermediário. Se você puxar um pouquinho pro avançado de repente. São técnicas um pouquinho diferentes, materiais diferentes de ser utilizados. Desculpa, Jorginho. E uma cola que eu nunca tinha utilizado antes. Então, por causa de todas essas novidades, se você estiver começando agora com cosplay, pode ser uma peça um pouquinho mais complexa de você fazer e possa parecer que esteja no avançado. Mas se você já fez algumas peças, com certeza ele está no intermediário para você. Com um pouquinho de paciência você chega lá. Bom, o primeiro passo foi pegar as modelagens, que vocês vão encontrar muito em breve no site, para fazer o busto da peça. Eu tô passando elas pro EVA de 5 mm de densidade normal. E lembra sempre que se você for precisar espelhar alguma peça, você tem que virar. Mas nesse caso não precisa. Aí eu coloquei uma madeira na minha peça, por causa que eu vou esquentar algumas peças. Eu tenho medo de esquentar diretamente na minha mesa de pedra, por causa do calor, né? E aí eu tô esquentando e pré-modelando as peças para que elas fiquem mais arredondadas. Como a gente vai fazer um busto, é bom que as peças já estejam bem arredondadinhas, e isso facilita bastante a montagem. Depois de todas elas já esquentadas e modeladas, a gente vai colar utilizando cola de contato da Tech Bond. Vocês sabem que eu gosto muito dessa cola, principalmente para peças que precisam ter movimentação. Peças que precisam de alguma forma ser maleáveis, né? Peças que vão diretamente no nosso corpo têm essa necessidade. Então eu vou passar a cola, esperar chegar no ponto de liga, né? E colar as peças. Com o tempo você pega a prática e consegue uma emenda bem bonita. E se você quiser acompanhar o que está para vir aqui no canal, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu uso bastante o Instagram e ia ser muito legal ter você por lá. Agora eu vou pegar um molde, esse aqui foi o Blue que me ajudou a desenhar, e eu vou fazer a passagem do molde para o EVA. Esse molde aqui não é do copo do busto, mas assim da parte de baixo, né? Logo abaixo do copo do busto, a parte que fica em contato com o nosso tronco. E ele já tem esses pré-quadradinhos desenhados, que é aonde vai ficar o relevo que tem nesse busto, né? E a gente fez uma coisinha diferente, que é fazer a parte de baixo parecer que esses cristais, essas pedrinhas estão saindo, não, estão vazando para fora do busto. Por isso elas não são retas, que nem o busto tradicional. Esse busto teve algumas alteraçõezinhas para ficar um pouquinho diferente, de acordo com o gosto do meu amigo. Lembrando que se você quiser que o seu corte no EVA fique bem legal, assim, bem bonitinho, é sempre legal ter o seu estilete afiado. Se você não souber como afiar, tem vídeo aqui no canal de como afiar o seu estilete. Ajuda bastante e você economiza com lâmina. Agora que eu tô tanto com a parte de trás quanto a parte da frente já recortada, eu vou de novo usar minha cola de contato para fixar essas duas partes. Esse busto, assim como o outro que tá no site, tem algum tanto de ajuste. Ele não é necessariamente próprio para todos os tamanhos, isso é uma coisa que eu tô ainda preparando, mas você consegue adaptar ele para diversos tamanhos diferentes de troncos. Eu colei os dois lados, acertei as emendas e a gente vai fixar os copos na base. Aproveita que você tá aqui e se inscreve no canal, a gente tem conteúdo muito legal, a gente posta 2 vídeos por semana. Então clica aqui embaixo em inscrever-se se você estiver se sentindo extra hoje, clica também no sininho da notificação. Para fixar os copos na base, a gente vai usar de novo a cola de contato. Todo esse busto foi colado com cola de contato. E é o mesmo esquema, passa a cola de contato, espalha a cola de contato numa camada bem fina, espera ela chegar no ponto de liga e aí depois você cola uma parte na outra. Cola de contato precisa de 2 partes para ter contato. Para ter certeza que seu busto vai ficar numa angulação boa, eu gosto de colar assim contra a mesa e puxar sempre os copos um pouco mais para fora da peça, assim eu tenho o controle da posição deles. E para ter mais segurança, eu vou colar uma tira de EVA fino na parte de dentro, na emenda entre os copos e a base. E agora a gente vai passar todos esses quadradinhos, né, que já estava desenhado no molde, também para o busto final. A gente vai fazer esse relevo utilizando ferro de solda, mas você pode utilizar o molde para recortar esses quadradinhos num outro EVA e colar em cima do busto. Assim você vai conseguir um efeito muito mais sobressalente. A gente queria que ele fosse razoavelmente delicado, por isso nós optamos por fazer as marcações e passar no ferro de solda. Pode demorar um tempinho, mas depende do estilo que você quer e do resultado que você quer. Agora, com o ferro de solda bem quentinho, a gente vai passar ele no vão entre um quadradinho e o outro, entre um cristal e o outro. Meu ferro de solda tá velho e ele precisa ser limpo entre uma passada e outra, mas se você tiver um ferro de solda mais jovem, né, mais novinho, mais limpo, com certeza as passadas vão ficar mais delicadas e você vai conseguir um resultado mais limpo.
Depois que a gente tinha feito tudo isso, eu esquentei de novo o EVA para ter certeza que ele ia estar no lugar certinho e qualquer EVA que tivesse ficado soltado para fora tivesse também abaixado. E aí agora eu vou começar a medir quanto tecido eu preciso para fazer a cobertura desse busto. A cobertura desse busto para mim foi uma aventura, porque esse tecido que o Blue trouxe, ele não é necessariamente elástico, apesar dele ser lindo e maravilhoso. Então as curvas, principalmente a dos copos do busto, eu precisei ajustar muito para conseguir um resultado legal. Outra coisa é que era a primeira vez que eu tava usando essa cola em spray permanente da Tech Bond, então eu precisei descobrir um pouquinho como é que ela funcionava. No final das contas, passar com um pincel não foi uma boa ideia. E eu passava um pouco na minha peça e espalhava devagarinho, esperava ela chegar no ponto de liga mais ou menos igual a cola de contato faz. Com a diferença que eu não teria usado o pincel, se eu fosse fazer de novo, eu usaria uma espátula ou a ponta dos dedos, que foi o que eu acabei usando mais pra frente quando a gente fez os cristais do busto. Mas é importante que você passe bem, principalmente nos baixos relevos. E o melhor método que eu achei é esperar um pouco antes de colocar o tecido em cima. Aqui vocês estão vendo eu colocar o tecido em cima logo depois de ter passado, não é o melhor resultado. E aí eu tô utilizando alguma coisa que seja macia na ponta para marcar os quadradinhos. Esse tecido também não gosta muito desse tipo de movimentação. Em alguns lugares acabou ficando um pouco gasto o tecido. Ele é um tecido muito bonito, mas muito delicado. Então, se você for fazer isso, eu recomendo que você busque um tecido que seja mais elástico e um pouquinho mais grosso, de repente, para que ele sustente melhor você passar alguma coisa em cima para fazer as marcações. Mas eu gostei bastante de trabalhar com essa cola. E eu tive que fazer uma emenda na área do busto. Não fiquei nada satisfeita em ter que fazer essas emendas na área do busto, mas eu tentei fazer as emendas para que elas parecessem o menor possível. Eu demorei um tempo pra entender como é que ia ser o melhor resultado. Eu fiz os copos do busto 2 vezes. Eu fiz uma primeira passada, eu fiz em toda a parte de baixo. E depois eu achei que ficou mais fácil fazer os copos separados. Como eu falei, primeira vez fazendo isso, a gente sempre vai descobrindo aos poucos qual é o melhor caminho a ser feito, né? Um pouquinho de bater a cabeça, a gente consegue um resultado final. Eu tentei fazer os recortes do busto mais ou menos onde estavam os recortes dos quadrados, mas eu não queria que eles ficassem muito marcados. Aí a primeira tentativa minha foi essa de pegar um tecido separado e fazer uma emenda, né? Um remendo, vamos dizer assim. Mas eu não gostei nada do resultado. Aí a minha segunda tentativa no outro busto, dá pra ver que eu desisti do primeiro, foi colar tudo que eu consegui, o máximo possível, deixando só um lado que precisasse da emenda. E aí naquele lado da emenda eu teria um corte que faria a borda toda e faria a união dessa peça. Eu gostei muito mais desse resultado e eu só tinha um corte de emenda, vamos dizer assim. Foi o plano que eu usei para fazer a peça toda. E aí eu tô utilizando essa tinta metálica para meio que cobrir aonde tenha ficado qualquer coisa do tecido aparecendo e também para ressaltar os detalhes que a gente fez em baixo relevo, porque como o baixo relevo ele é um delicado, né? Você precisa de um pouquinho de tinta para dar aquele chups a mais ali na sua peça. Eu faço ele mais para frente também com mais detalhes. E agora eu tô passando mais cola na parte de dentro do busto para fazer o acabamento da peça. E fiz também o acabamento na parte de baixo da minha peça. Agora eu vou começar o processo para fazer os cristais. Meu amigo que vai ficar com essa peça eu tô fazendo para ele, né? Faz parte das collabs que a gente tá preparando aqui. Ele queria, ao invés de ter os cristais desse look no ombro, fazer ele no busto. Eu achei a ideia muito legal. Só que eu precisava desenvolver como é que eu ia fazer esses cristais. Então eu comecei com essa minha ideia inicial de usar o EVA para fazer os cristais base. Mas eu logo descartei essa ideia do EVA. Eu acho que o acabamento do EVA ficou muito grosso e eu teria que lixar muito o EVA para conseguir um bom resultado. Então eu fiz esse primeiro cristalzinho EVA e acabei dropando o EVA muito rapidamente. Então eu me foquei em construir os cristais de papel para eu ter noção de quantos precisaria e de qual posição que eles ficariam na minha peça, e depois disso eu saberia que eu teria os moldes para fazer a peça, né, do jeito que eu queria que ela ficasse. Então eu tenho mais ou menos um design aí de como ficou, né, qual é a posição dos cristais no busto, para eu seguir mais ou menos. Eu vou abrindo e aí eu sei qual formato vai precisar ser cada um dos cristais. Tenho muitos mais cristais para fazer. Agora, depois que eu tenho todos eles abertos e bonitinhos, eu tô usando papelão Paraná para fazer os cristais. Ele é resistente o suficiente para segurar a peça,
colou bem no meu tecido e ele é mais fino, ou seja, meus acabamentos, principalmente nessas pecinhas mais delicadas, não vai ficar muito grosseiro. Eu precisei lixar bem pouquinho todas as emendas. Então eu fui separando, riscando todos eles e aí eu fui unindo eles todos com cola instantânea mesmo da Tech Bond 793. Foi um processo um pouco chatinho de fazer porque as peças são meio pequenininhas, mas com bastante paciência a gente consegue. Eu utilizei o estilete para marcar onde eram os vincos para poder dobrar os meus cristais. E aí depois que eu tava com todos os meus cristalzinhos prontos, eu colei eles, como eu falei, utilizando a 793 e eu utilizei o acelerador em algumas partes para deixar meu trabalho mais rápido. E aí eu peguei o tecido, eu comecei pegando os retalhos do tecido que tinha sobrado, eu salvei todos eles, deixei separadinho aqui do meu lado, lixei as peças, como eu comentei com vocês, utilizando a minha Dremel. Aí depois que eu tava com todos eles colados, eu peguei a minha Dremel e lixei todas as emendas para elas ficarem um pouquinho mais delicadas. E aí eu peguei os retalhos dos tecidos que tinham sobrado e eu tô preparando eles para colar as minhas peças. Eu tô passando a mesma tinta em spray permanente da Tech Bond, mas eu tô passando elas direto na minha peça e depois colando o tecido em cima. Porque se eu passar ela direto no tecido, ela come o meu brilho do meu tecido e o tecido fica todo esquisito. Descobri isso do pior jeito. E a minha mesa ficou mega melequenta, mas depois eu consegui limpar ela utilizando lustramóveis. E aí, depois que eles estavam todos montados, eu posicionei no busto, utilizando alfinetes de costura, para saber mais ou menos onde eu queria que cada um deles ficasse. E aí que eu tava satisfeita com o resultado do formato e tal, eu peguei a minha cola tudo da Tech Bond e colei um por um no busto. Alguns deles acabaram se mexendo de posição conforme eu ia colando, mas eu tinha um layout em mente de como é que era pra ficar e eu fui fazendo, né? Servia de ideia, não de guia direto, né? E a cola tudo colou muito bem a minha peça. E como ela é transparente, não ficou marcado nas partes onde ela acabou vazando pra fora dos meus cristais, né? E aí, como eu comentei, a última coisa que eu fiz foi pegar a tinta e fazer a marcação dos baixos relevos. E eu fiz também algumas bordas e alguns detalhes que eu achei que precisava pra ajudar no acabamento da minha peça toda. Depois que a minha peça estava toda finalizada, eu precisava colocar os ilhoses. Eu coloquei todos os ilhoses e apertei utilizando esse alicate próprio para ilhós. E uma coisa que eu fiz anteriormente, que eu não mostrei para vocês, eu não tenho gravação disso, mas eu coloquei uma barbatana plástica de corset na ponta do meu busto, no final ali, porque aí ele vai segurar um pouco a movimentação desses ilhoses dentro do EVA, para não correr o risco de rasgar quando você puxar. E eu finalizei a peça, foi assim que ficou ela. E para quem quiser apoiar o canal, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clica lá e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. Vocês são muito especiais e vivem no nosso coração. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que foi feito numa correria. Quem me acompanha pelo meu Instagram, segunda chamada, segue lá no Instagram. Ficou sabendo, ficou acompanhando a correria que foi pra fazer vários looks em pouquíssimo tempo. A gente tá num rush. Eu tô fazendo algumas collabs com o Blue e esse vídeo entrou nessas collabs. Eu espero que você também tenha gostado da modificação de colocar os cristais no busto, caso você não queira usar ombreira, mas você também pode, obviamente, fazer o visual clássico se você quiser. E se você quiser ver também, tem vídeo aqui no canal de como fazer um penteado que pode ser muito bem utilizado para área e cadear. É isso, gente. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.